Então, hoje é dia de estreia, é um novo projeto muito, muito importante para mim. Vamos ver aqui, estou buscando me conectar com o meu convidado de hoje. Ah, Manuel, cadê você? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Cadê ele, gente? Oi, Lila. Oi, Olga. Eu estou catando o Manuel. Peraí, tá? Já vou achar. Ô, meu querido, você entrou. Vamos lá, vou ver se eu te convido, né? Tá difícil. Agora vai. Será que vai? Vamos chegar lá? Ah, que ótimo. Tá chegando, tá chegando. Tá Eu- chegando a imagem. Você me ouve, Moema? Eu te ouço, mas não te vejo, querido. Eu também estou congelado. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos Então eu vou reparar. encerrar, eu vou fechar, tá? Ah, e aí E você aí me. você entra de novo. Você entra. Tá bom. Vamos ver agora se vai dar. Vamos ver agora se vai dar. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou falando desse incrível artista que é Manuel Francisco. Artista com experiência na dança clássica em companhias brasileiras e europeias. Cranco, Balanchine, Schultz fazem parte do seu repertório, além dos grandes clássicos. Girou a Europa em turnê com Cats e O Fantasma da Ópera, dois dos maiores musicais de todos os tempos. Trabalhou ao lado de Marília Pêra e agora, a convite da Portela, será o coreógrafo da comissão de frente no próximo carnaval. Vamos ver se agora eu consigo chamar este meu querido convidado, que com a sua alegria diz dança, música, teatro, musicais e agora carnaval. 37 anos de uma carreira intensa e feliz. Vamos ver se ele vai chegar aqui para conversar conosco. Oi, Rubens. Vamos ver, Manuel. Ah, chegou!
Olha, eu continuo te vendo e te ouço muito bem, mas a minha imagem para mim está congelada por alguma razão. É, deve ser a internet, alguma coisa Mas da internet. você me vê ou não? Eu vejo você congelado. Eu não sei o que acontece aqui. Que É, é, tá. alguma, é alguma coisa da internet, Manuel. Alguma coisa com a internet aí que está fazendo essa gracinha Eu, com a não- gente. eu acho que podemos fazer uma. Eu vou apagar tudo, fazer uma terceira tentativa, porque eu fiz uma reunião há pouco, sem problema nenhum, pelo Zoom. Ah, Mas sim. eu vou fazer, vou sair completamente, vou fechar meu Instagram, em 10 segundos eu estou de volta. Beleza, querido. Vamos nessa. Vamos ver as surpresas. Oi, Bárbara, Cíntia. Oiê! Eu estou aqui esperando a internet lá resolver me fazer conversar, me possibilitar convidar o Manuel, porque até agora a internet dele está querendo que ele fique congelado. Mas vamos conversando nós aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Ah, Jalila, já falei. Um abraço muito grande para todos vocês. A minha profunda alegria de estar aqui. Olá, todo mundo bonito. Oba, oba, Luciana. E eu espero que em breve eu possa começar a conversar com o Manuel, né? Esse artista maravilhoso que está sempre nos trazendo tantas coisas incríveis com seu talento, na dança, no canto, na música. Ai, como canta gostoso, né? Ô, Manuel, você está aí, mas cadê você aqui? Você está aí. Me chama daí, vamos ver, vamos ver. Eu não sou muito expert nessas coisas, não, mas vamos ver. Manuel Francisco, vamos chamá-lo. Vamos ver se vai dar certo. Estou aguardando. Já chamei você, Manuel. Agora estou aguardando aqui. Vamos ver se vai dar agora. Ah, agora sim. Agora Ah, eu te vejo. Você que mandou daí o convite, agora funcionou. aí funcionou. Poxa, eu queria estar pertinho para dar um abraço bem gostoso, assim, né? Aí a gente se Olha, abraça de longe. um abraço urso para você, Moema. Outro enorme para você, meu querido. Gratidão por aceitado esse meu convite, tá? E eu vou Olha, começar com a a pergunta que vai pergunta. permear todos, né? O que é dança para você? Você está me perguntando, é isso? Me fazendo essa pergunta? O que é dança para você? Uau! Eu vou fazer uma pequena escala, digamos assim, cronológica para se entender. Eu Uhum. sempre quis ser artista a vida inteira, isso desde que eu me entendo por gente. Na minha cabecinha, ser artista era cantar, era isso que eu queria fazer, que era o que eu tinha acesso, né? Eu cresci nos anos 70 no interior de São Paulo. Então, o único acesso à arte que eu tinha mais direto era a televisão e o circo, né, que vinha para a cidade. Eu tinha fascínio pelo circo e queria ser artista desde sempre. Aí, um belo dia, eu não tinha nenhum contato com a dança. A dança aconteceu por coincidência quando eu fui morar em Curitiba. Eu fui acompanhar uma amiga vizinha para aula de balé dela e foi assim que eu tive contato com a dança e a professora viu ali que tinha um talento, descobriu, enfim, uma outra história. Mas quando eu entrei na escola de danças, aquilo me criou um certo fascínio. A escola de danças clássicas do Teatro Guaíra, em Curitiba. Aquilo me fascinava, a disciplina, a música, os exercícios. Aí
Quando eu percebi, quando eu tive um pouco de noção que eu tinha talento para aquilo, e logo em seguida, 3 anos depois de escola, sendo feita assim a galope, eu fazia 2 turmas ao mesmo tempo, eu fui contratado pelo Balé Guaíra, pelo Carlos Trincheiras, que era o diretor na época, e a companhia vivia um momento de auge, de glória naquele momento, viajando o Brasil e para fora com o grande circo místico naquele momento, anos 83, por aí, que eu entrei na companhia. Enfim, quando eu ali, a pegada profissional, foi que eu percebi que aquilo era muito mais do que, enfim, só um trabalho, que, enfim, ser um artista, como eu já estava podendo ser ali, e com a dança, que era já, quando eu fui contratado aos 16, não tão recente, mais nova na minha cabeça, aquilo foi se tornando uma maneira de viver, né? Então, a dança, para mim, eu fiz essa introdução para as pessoas entenderem como é que eu entrei nesse mundo. Foi por essa via aí, Escola de Danças do Guaíra, Balé Guaíra, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Europa depois. A importância que tem na minha vida a coisa da dança, do ser artista e ser da dança, eu não sei dissociar muito o meu artista, Manuel, profissional bailarino, e a pessoa, porque as qualidades, muita coisa que eu acredito que uma pessoa precisa ter dentro desse ofício, uma personalidade obsessiva, quase compulsiva, porque o trabalho tem disso. Então, se você não atura isso, se você não se dá bem com isso, eu acho que já não funciona muito bem de começo. E isso virou um pouco a minha vida. Eu sou muito assim, eu percebo, rio hoje em dia, que eu já sou jovem há muitos anos, não tenho mais 20, eu rio dessas coisas um pouco, porque eu já não estou em cena e tal. Mas tanto é um modo de vida e virou para mim razão de muita coisa. Eu tenho sortes na minha carreira que a dança trouxe, e isso é importante, porque isso é dança também para mim, que é, de quando eu fui contratado aos 16 anos de idade, até hoje, que eu tenho 53, eu nunca deixei de trabalhar com a dança em nenhum momento, mas em muitos outros momentos, com a dança combinado com a música, com o teatro musical, um pouquinho de cinema, teatro, uma porção de coisas. Tudo combinado, junto e misturado. Então, tudo que eu tenho, lá dos 16 anos até hoje, o que eu visto, o que eu como, o meu conforto, o meu teto, foi o meu ofício de artista. E, de início, o meu ofício de artista bailarino, que é o primeiro e se estende até hoje. Minha carreira, né, tomou outros rumos e tal, com a idade, muito felizes também. Então, eu estou nesse ponto de poder dizer o que a dança é para mim. A dança é o que eu sou, o que eu tenho, o que a noção das coisas na vida, do respeito, da empatia, eu procuro sempre, acredito sim, que eu tenho um caráter com retidão, com cuidado, com atenção para o outro. Tudo isso é parte do que eu sou, mas é parte do que é dança, porque a dança e isso tudo dentro de mim fazem um todo, uma coisa só, não saberia separar. Então, eu não posso definir numa frase, me estendi um bocadinho, mas para dizer que a dança é o que eu tenho em termos sólidos, né? E em termos de personalidade, de caráter, de exemplos, de coisas que eu pude aprender através da dança, o mundo que eu conheci, as personalidades com quem eu trabalhei, os grandes coreógrafos, isso tudo foi a dança que me propiciou. Não fosse a dança, talvez eu não tivesse, muito provavelmente, não dessa forma ampla e imensa. Então, a minha vida é a dança. É uma das coisas que eu vejo como sendo interessante, essa dança da vida, né? A vida dança e nós vamos dançando com ela. E temos um pouco de... Fala, querido, o que você fez, essa carinha linda aí? Ouvindo, eu pensei assim, a gente mais do que nunca está dançando conforme a música. Exatamente. Estamos Literalmente.
E estamos dançando uma música, ainda tem essa, né? Uma música que nós não esperávamos que tocasse, né? É uma música. Agora, veja bem, quando nos exercitamos para a dança, nos exercitamos para dançar várias coreografias, várias melodias, várias músicas. Eu acredito que seja uma vantagem de nós que nos dedicamos à dança como profissão, né? Porque a gente vai já aprendendo a dançar conforme a música, né? Eu queria ouvir você falar um pouquinho da sua experiência nesse campo todo, teatro, musicais, balé clássico, balé de repertório. Manuel é a próprio universo holístico. Olha, amor, quando lá na escola de danças, assim, eu lembro essa primeira impressão, o dia que eu fui acompanhar essa minha vizinha, que era aluna da escola de danças do Guaíra, e minha vizinha, e aí ela pediu para eu ir com ela, a gente morava distante do teatro, tinha que tomar condução e tal, e ela era muito menina, eu também, um pouquinho mais velho que ela, eu tinha aí 11 para 12, ela devia ter 9, talvez. Eu sei que eu fui acompanhá-la. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Porque quando eu cheguei lá, naquela época, a escola do Teatro Guaíra funcionava no prédio do Teatro Guaíra. Então, e as salas de balé ficavam no nível do palco. Então, aquele movimento de um teatro já me fascinava muito. Sei que eu sentei lá para ver a aula, aquela coisa da disciplina, do movimento igual e ritmado, a música de piano ao vivo, já achei aquilo lindo. Tanto que quando eu entrei para a escola de danças e fui tomando o pé do que era o balé e tal, eu me apaixonei alucinadamente pelo balé clássico. De cara, aquilo me tomou de um jeito, eu via os bailarinos ensaiando, trabalhando, eu falei, eu preciso muito fazer isso. Muito mais do que... Eu não tinha ainda, né? Meu discernimento foi se burilando ali, escola de danças, depois a companhia e tal. Mas certamente o meu gosto, o meu paladar, aquilo que foi intuitivo foi a dança clássica. E eu descobri ali, pela escola de dança, que eu tinha talento para aquilo, né? Porque, como a gente sabe, é necessário uma porção de pré-requisitos físicos e proporções e tal para poder ser um bailarino clássico, né? É uma coisa que tem um modelo e é pré-estabelecido, né? Tem que caber naquele moldezinho para poder ser um bailarino clássico. E eu tinha isso, né? Eu não sabia nada de dança até ser descoberto ali para a escola. Então, meu fascínio foi esse. Então, ali eu tive a experiência. Quando eu entrei na companhia do Teatro Guaíra, contratado pelo Seu Trincheiras, era lindo porque nós tínhamos um repertório mesclado. Tinha clássico, tinha neoclássico, tinha contemporâneo, descalço, e a gente fazia de tudo. E a companhia trabalhava e dançava muito. Foi ali que eu dancei a primeira vez. Gisele e Raimonda e o Quebra-Nozes. Foram os 3 balés clássicos que eu dancei. Gisele e Quebra-Nozes completos e Raimonda o Grand Pas, ali no Balé Guaíra. Em seguida, 3 anos depois que eu dancei no Balé Guaíra, eu fui contratado para o Teatro Municipal. Eu vim fazer audição aqui com 17 anos. E passei em primeiro lugar numa audição que tinha 200 e tantos candidatos. Foi uma ópera de 4 atos, eram 4 dias de audição no palco do teatro, uma banca de 12, 13 pessoas. O balé do Teatro Municipal vivia também naquele momento, se não o seu maior auge, um dos anos ali de vivência absolutamente maravilhoso, num ritmo de companhia europeia, que foram, quando eu entrei, a diretora era da Lau Ascar. E desse momento em que eu entrei, que foi em 1985, fazia-se o grande repertório. Nós tínhamos temporadas de 25, 30 dias, 2 espetáculos por dia no final de semana. Era um momento espetacular do Balé do Teatro Municipal. E eu ali podendo lapidar a minha técnica, trabalhando alucinadamente, sempre de olho nas outras coisas, mas ainda ali muito jovem, entrei aqui no teatro com 17 anos,
ainda não pude exercitar, não tinha tido tempo para exercitar as outras coisas todas, porque o balé me tomava todo o meu tempo, eu estava ali me moldando, muito jovem ainda. Com 19, eu dancei meu primeiro príncipe, né? A primeira vez que eu fiz um primeiro papel, eu tinha 19 anos aqui no Teatro Municipal com Ana Botafogo. Eu tenho um orgulho disso. Eu, um garoto, acontecendo, ela já era uma estrela estabelecida, e nós dançamos uma temporada de Quebra-Nozes. Eu, 19 anos, em 1986. Eu fiquei 3 anos no Balé do Teatro Municipal, né? Fiquei no Guaíra 1 ano e pouquinho, entrei lá aos 16, vim para aqui aos 17, e quando eu tinha 20 anos eu embarquei para a Europa. Fui e consegui, logo em seguida fui contratado primeiro para o Balé da Basileia, o Basel Ballet, dirigido na época pelo Heinz Spörli, também uma companhia que fazia um excelente repertório, tudo clássicos ou neoclássicos nas pontas. Depois Balé de Zurique, onde eu tive um dos maiores privilégios da minha carreira, que foi trabalhar sob a direção do Uwe Schultz e dançar muitas das obras dele, muitas, inclusive, eu fui primeiro elenco, eu fui criação de algumas obras dele. Quando eu saí do Balé de Zurique, o Uwe já tinha saído um ano antes, ele foi para a Alemanha. Aí eu estava ali ainda, dançando um pouquinho de convidado aqui, ali em Berna, nas companhias e tal, mas eu não estava muito feliz com a direção da Ópera de Zurique, que tinha tomado um rumo completamente, quase que dança-teatro. Saímos de um Uwe Schultz, um discípulo direto de Balanchine e Cranco, para uma coisa, para um outro oposto que, primeiro, não era o meu prazer, o meu tesão não estava em fazer aquele repertório daquela forma. Enfim, e eu comecei a pesquisar o que fazer. Nesse meio tempo, dançando de convidado aqui e ali, eu resolvi me desligar do Balé de Zurique e, em seguida, recebi um convite para audicionar para o musical Cats. Porque essa coisa de eu querer ser cantor, eu vivia... sempre cantei pelos corredores, e por ser brasileiro e ter a música no sangue e tal, os meus companheiros adoravam ouvir as canções brasileiras, e enfim. Eu sei que eu tinha isso, algumas pessoas sabiam, pintou esse convite para eu fazer Cats. Era uma companhia que ficou em Zurique durante 6 anos, fixa, e a partir daquele momento ia virar, ao invés de Cats Zurique, ia virar Cats Eurotour, porque ia girar a Europa. E aí eu fui contratado para fazer Cats, e foi assim também uma coisa, um prazer genuíno, um cansaço gigantesco, porque é uma vida hercúlea, mas é tão duro quanto a vida de um bailarino clássico de companhia. E a gente sabe que a vida de um bailarino profissional é muito dura. Cats eu fazia 8 espetáculos por semana, de terça a domingo, 2 sábados, 2 domingos. Um espetáculo que dura 2 horas e 45 minutos, onde se dança muito, onde se canta mais ainda, exaustivo, mas uma delícia de fazer. E tinha uma porção de pegadas de coisas, por exemplo, no final de semana, às vezes na matinê eu fazia um gato. Eu tinha 4 gatos no meu repertório. Eu sabia 4 papéis diferentes. Às vezes, na matinê, eu fazia um gato e na soirée eu tinha que fazer outro gato. Isso queria dizer, nós tínhamos todo um serviço de catering, tudo vinha para o teatro, você não tinha tempo para nada. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que lavar a cara da maquiagem da matinê e fazer uma outra maquiagem que levava 1h30 para se construir, para fazer outro gato. E aí fazer outra aula para aquecer o corpo de novo, e fazer uma aulinha de canto, e botar o microfone, e colar peruca. Enfim, era um trabalho louco. Do Cats, eu rodei a Europa durante 3 anos e alguma coisa. Tinha momentos, isso já me aconteceu, de eu acordar, chegar numa cidade que eu não me lembro agora, não vou lembrar só a situação. Eu ficava em hotel no começo e depois percebi que alugar apartamento era muito mais simpático, porque nós passávamos no mínimo 1 mês e às vezes 6 meses numa mesma cidade, em cartaz. E morar num hotel 6 meses, comendo a mesma comida, todo dia santo, todo santo dia, é um inferno. Então era mais negócio ter um apartamentozinho próprio alugado, que era mais uma pegadinha de casa. Mas no começo, como eu ficava em hotel,
Eu lembro, aí já na coisa louca de viajar muito, eu cheguei, botei as malas, dormi e anoiteceu. E eu adormeci sem luz, sem nada. De repente eu acordei no escuro total, eu não tinha noção nenhuma de onde eu estava, nenhuma, um desespero horroroso por conta dessa maluquice de muita viagem e tal. Mas amei fazer. Cats me levou, me estender. As companhias se comunicam muito pela Europa de musical e tal, porque é muito forte, né? A pegada chegou. Lá é um mercado muito grande, muitos anos antes desse mercado chegar aqui para a gente. O Cats me levou para o Fantasma da Ópera. Todos os dois musicais, os originais de Lloyd Webber, é uma coisa padronizada, é o mesmíssimo espetáculo que se a pessoa for a Londres ver o Fantasma ou Cats, ia ver o mesmo espetáculo que eu fazia. A única diferença é que eu, como fazia parte de companhias itinerantes, nós cantávamos em línguas diferentes. Então eu sabia o espetáculo, tinha que saber o texto todo em alemão e em inglês, porque a gente fazia Cats. Depois, o Fantasma eu fiz em alemão, no original em inglês e em holandês, que eu não falo. Mas aí eu tive uma pessoa para me ensinar os fonemas, os sons. Decorei o texto, né, de ouvido para poder cantar em holandês. Em alemão e em inglês era tranquilo. Então, você imagina, você tem que saber o mesmo texto em duas línguas, é um calhamaço, são 3 horas de espetáculo, enfim. É um trabalho maravilhoso. E aí eu comecei essa coisa, juntei a dança, que eu amava, fazia aula todos os dias nessas companhias todas, e aí aula de canto, e estava em cena, praticando e tal. Eu sei que, de repente, lá na Europa, passaram-se 13 anos, praticamente, desde quando eu tinha chegado, e eu não queria, eu tinha vontade de encerrar minha carreira dançando balé clássico no Teatro Municipal do Rio, que tinha para mim um lugar muito imenso no meu afeto. E foi o que eu resolvi fazer. Eu acabei voltando. Primeiro voltei. Quando voltei para o Brasil, fiquei um ano na Bahia, onde eu tenho família. Trabalhei lá com a Ebateca, que foi um prazer também, e com o Balé do Baiano de Tênis. Nesse um ano na Bahia, um ano sabático. Eu ia à Europa, ainda cumprir uns compromissos, umas viagens, eu tinha uns contratos pelo Japão e tal, que eu ia fazer umas coisas, mas eu ficava um bocadinho na praia, na Bahia, comendo um acarajé, tomando uma cerveja, aí cumpria um contrato lá, estava um bocadinho lá na Europa e cá no Brasil. Depois desse primeiro ano, eu voltei para o Rio, a Dalau voltou para o Teatro Municipal e eu tenho uma relação magnífica, profissional e pessoal com ela, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu acabei voltando para o teatro. E nesse meio tempo, com tudo isso que eu já tinha feito, as coisas foram surgindo. Aí eu voltei para o Teatro Municipal. Nessa minha volta, eu tive o único grande acidente da minha vida, já, né, com 30 e muitos anos, 30 e, não sei ao certo, 30 e pouquinhos, 31, 2, eu rompi o ligamento cruzado do anterior do meu joelho e precisei passar por uma enorme cirurgia, que foi um sucesso, mas eu precisei aprender a andar de novo. Isso tudo foi muito duro, esse processo foi muito duro, literalmente andar. Eu precisei aprender e eu quis voltar a dançar e voltei a dançar e encerrei a carreira depois de domar esse joelho que tem 3 parafusos até hoje nele. Eu encerrei a carreira fazendo o Príncipe do Quebra-Nozes. Eu acredito que foi a última vez que eu fiz um primeiro papel. Aí isso me levou para uma outra porta que me fascina tanto, talvez até mais nesse momento, que são os papéis caráter. Quando eu comecei a ter oportunidade, porque eu gostava do teatro, e vou voltar lá porque eu já tinha experiência no teatro, aí eu fui fazer, eu tive convites e fiz Madame Simone em La Fille Malgardée, eu fiz Copélios, que é um papel que me emocionou muito, eu fiz Carabosse em Bela Adormecida, o Duque de Courland em Gisele, o Rajado Gmanta da Baiadera. Nossa, eu fiz coisas espetaculares. Mas aí, quando eu voltei, voltando um bocadinho, rebobinando um bocadinho, quando eu voltei para o Teatro Municipal, aí eu comecei a ter, aos poucos, contatos. Eu sei que um belo dia, por exemplo, no teatro, em 2004, o Daniel Filho, grande diretor de televisão e cinema, me convidou para coreografar um filme que se chama A Dona da História, de 2004.
E foi tão gostoso coreografar esse filme que ele me chamou para participar do filme como ator. É uma coisa muito pequena, mas muito generosa e gentil da parte dele, que foi um querido comigo. Então, ali eu tive a minha primeira incursão, experiência com cinema, que foi muito fascinante. Depois de um tempo, uns anos, também assim, meu telefone tocou, foi muito engraçada, assim, era curioso, era a Marília Pêra me ligando, me convidando para trabalhar com ela. E eu fiz uma piada na hora, porque assim que ela se apresentou, eu achei que fosse um palhaço qualquer, que eu tenho muitos amigos que amam, mas que são enormes palhaços, então, que fazem essas coisas, né? Telefonam para mim e dizem, aqui é Billie Holiday, ou coisa do tipo. Então, para mim, eu não tinha contato com a Marília direto, e depois, quando eu me dei conta que era mesmo ela, a gente riu muito. E a Marília é um capítulo à parte, foi uma felicidade gigantesca. Ela não só me levou, me chamou para fazer, isso foi 2007, mais ou menos. Ela iria remontar um grande sucesso da carreira dela atuando, que se chamava Doce de Leite, que ela fez com Marco Nanini nos anos 70, final dos anos 70, 80, que foi um mega blaster sucesso. Ela ia remontar dirigindo, com Camila Morgado e Reinaldo Giannichini. E numa pegadinha um pouco diferente e tal, a peça é feita de vários quadros, então cada quadro tem um casal de personagens, são personagens diferentes e tal. E aí os atores trocavam de roupa na frente do público, era tudo muito coreografado, eles dançavam muito, cantavam muito. Então ela me chamou para fazer, essa preparação durou um ano, até que a peça estreasse. Então eu fiz ali, eu tive minha primeira incursão no teatro, e eu tinha a oportunidade de, durante um ano, estar sentado, porque a Marília me convidou para preparar o corpo dos atores, gostou muito, me chamou para coreografar, adorou, me chamou para ser assistente de direção dela. Então, aí acabou que no final eu estava tão envolvido no projeto que eu estava com ela, praticamente. A gente só separava para ela para dormir, eu deixava ela em casa muitas vezes, depois eu vinha para casa. A gente passava muitas horas e eu ali absorvendo o conhecimento que é ter uma pessoa da grandeza de Marília Pêra, que é uma coisa que é difícil de mensurar, é muito grande. Assim, quanto mais passa o tempo, mais essa massa vai tomando volume da importância em todos os sentidos da arte dela. E eu ali do ladinho, ouvindo as correções, absorvendo, aprendendo, tarará. Então fizemos esse primeiro trabalho, que foi um grande sucesso, ficou em cartaz muito tempo aqui no Rio, 8 meses, 9 depois. Eu quero fazer um pequeno à parte aqui, porque você está me emocionando demais. Peraí. Na primeira montagem de Doce de Leite, eu trabalhei como assistente do Klaus. Olha aí. Aí você está falando, está passando filme aqui, sabe? Eu não sabia disso. Eu trabalhei em Doce de Leite, apareceu a Margarida e o Exercício. Essas três peças eu trabalhei com o Klaus como assistente com ele, né? E me emociona mais ainda porque rolava uma história de bastidores, de brincadeira, porque as pessoas diziam que eu e a Marília éramos muito parecidas naquela época, gestual, aquela coisa toda. E o pai dela trabalhou com a minha avó numa companhia de teatro. Então a gente ria muito. E às vezes ela olhava para mim e dizia assim, Moema, será? Eu acho que tem algum pezinho aí. Mas aí você sabe que ele morreu muito cedo. Eu acho que ele morreu quando eu nasci, enfim. Mas eu cheguei a conhecer e frequentar a Dinorá, a mãe dela, bastante. Foi muito linda, assim, porque ela me trouxe para a família também. Isso criou uma amizade, um vínculo que passou do profissional. Eu frequentava a casa, ela me chamou uma vez para passar o Natal com eles. Natal era só família. Ali, e eu. E o Neila Torraca, que é um amigo, irmão dela da vida toda também. Mas que lindo você ter trabalhado nessa coisa que virou um marco do teatro, né? E eu trabalhei na remontagem. E foi
foi uma experiência que eu era muito novinha e o Cláudio me levava para cima e para baixo, porque eu estudava profundamente com ele uma série de coisas. Então, eu estava sempre colada, ele me chamava de Carrapato, vem Carrapato, vem Carrapato. E eu ia atrás, né, aprendendo, e Imperador da Síria, Hoje é Dia de Rock, aquilo tudo foi entrando no sangue, sabe como é que é? Mas vamos lá, continua. É que eu me emocionei muito. Quando você falou da Marília, eu fiquei muito emocionada. É um capítulo à parte na minha vida. E fizemos esse primeiro trabalho e rolou um segundo trabalho, 2 anos depois, a gente nunca deixou de estar juntos, que foi A Garota do Biquíni Vermelho, que era um musicalzinho assim, com uma pegada chanchada, que contava a história de Sônia Mamed, que para quem está habituado ou não lembra, é a Ofélia original, maravilhosa atriz que fazia aquela personagem da Ofélia que só abre a boca quando tem certeza. A Sônia Mamed foi que lançou essa personagem depois, refeita pela Cláudia Rodrigues, aqui já mais atualmente, naquele programa Zorra Total. Enfim, contava a história da Sônia Mamed. Então, todas aquelas atribuições que eu já tinha feito no Doce de Leite, eu fiz de novo, cuidar do corpo, coreografar, fazer assistência para Marília, e ela resolveu, que ela era tão doida, de um jeito mais maravilhoso do mundo, que ela ia me botar em cena dessa vez. E ela fez isso, foi maravilhoso. Eu estava no elenco da Garota do Biquíni Vermelho, dançando e cantando. Foi uma experiência, criou um vínculo ali muito sério para mim, essa experiência. A coisa do teatro eu devo para todo sempre a Marília Pêra. E eu acho que a gente se deu muito bem porque ela vem da dança também, e a Marília tem essa pegada séria, obsessiva com o trabalho. Isso sempre foi óbvio, o talento dela é uma coisa sem tamanho, mas a disciplina com que ela lidava com esse talento certamente é parte do imenso sucesso que ela teve. Porque aquilo para ela era trabalho de um jeito muito sério. Todo o glamour que acontecia, aquilo não tinha a menor importância para ela, isso era a consequência de alguma coisa. Ela tinha um nível de exigência como artista no que ela apresentava, seja em cena ela ou um trabalho por ela dirigido, que esse traço obsessivo, eu só vejo o espelho disso está muito no balé clássico. Por isso a gente se deu muito bem. Sim. E nessa coisa, e aí, como eu queria ter sido cantor desde sempre, eu sempre fui muito amigo de Nana Caymmi, desde que voltei para o Brasil. E começou essa coisa eu tinha uns amigos e tal, um pessoal, produtores, que me ouviam cantar e tal, e falando, não, você já fez esses musicais todos, você tem essa história, que era isso que você queria ser, e resolvemos montar um show. E aí eu dizia, gostei da ideia, comecei a brincar com um show meu, né? Eu já tinha feito musicais na Europa, cantei um pouquinho na Europa, convidado de umas bandas locais, mas nada assim, não era um show meu, montado por mim, meu repertório e tal. Aí aconteceu, montou-se esse show, eu levava para a Nana e dizia, Nana, o que você acha dessa canção, dessa ordem, esse roteiro, assim, assim? E ela foi opinando, aí ela resolveu um dia para mim, falou assim, eu disse assim, você se incomoda de opinar e me dar o seu parecer, do que você acha? Aí, depois do terceiro ou quarto dia que eu estava nesse troca com ela, com aquele jeito maravilhoso, doce, espontâneo, eu falei, quer saber? Me dá esse negócio que eu vou dirigir essa merda desse show. Quero saber que negócio é esse que você está fazendo direito aí. Vamos fazer essa merda direito. O jeito Nana Caymmi de ser, muito fofa. E olha, então eu tenho orgulho. Aí eu fiz esse espetáculo, 9 semanas de temporada na Casa Laura Alvim, em Ipanema, que foi uma delícia. E só não continuei porque não tinha mais data, tinha outras coisas ali contratadas, porque virou um programa, 9 semanas de temporada, hoje em dia era um sucesso. Então, aí começou. Eu continuava no balé clássico, na dança, aí a dança, óbvio, que se expandiu muito. Teve um momento mais cedo do que tarde que eu escolhi encerrar os papéis, os grandes papéis, os príncipes e tal,
com muita dor no coração, porque o palco é uma cachaça, é difícil dizer adeus. E quando você vai atingindo a sua vida como homem, eu fui virando uma pessoa mais madura, mais ponderado, mais coerente. Era nesse momento que fisicamente a coisa começa a declinar. Então é muito importante, é preciso ter elegância consigo mesmo para lidar com esse momento tão delicado. Na dança clássica é tão escancarado, a cisão é clara. E eu não queria que ninguém nunca me dissesse assim, poxa, Manuel já não devia mais fazer tal papel. Não queria que isso pudesse ventilar. Então eu resolvi que mais cedo do que eu precisava, que foi aos 38 anos, eu ia parar de fazer esses papéis mais elaborados e tal, e fazia solos e tal ainda, mas não queria mais fazer os papéis, queria me preservar disso, e foi aí que aos pouquinhos isso me abriu até cedo, essa porta dos papéis caráter. E aí comecei essa coisa da música que deu certo, a Nana me dando apoio sempre. Do outro lado eu tinha os trabalhos no teatro com a Marília, e aí comecei quando eu parei de dançar, eu tinha uma coisa também, descobri um outro talento que eu de verdade não sabia até eu começar a praticar, que era o de ensinar a dança clássica. Isso para mim esse dominó, esse quebra-cabeças, esse jogo de xadrez que é a dança clássica me dá um prazer gigantesco, eu amo lidar com isso. Então, eu sou um artista tão realizado, eu sonhei para a minha vida um tanto assim, e eu fiz 200 milhões de vezes essa volta. E continuo muito atuante, continuo fazendo, e agora entrou o carnaval na minha vida com o convite da Portela para ser o coreógrafo da comissão de frente. Mas olha aqui, antes de você falar na Portela, você vai falar de uma paixão que foi a Madame do lado B. Ah, você vai falar dessa Madame? Olha aí, tá? João Vlamir tá aqui, Laurinha tá aqui. Eu quero ouvir você falar dessa Madame apaixonante. Gente, se você veja como são as coisas, quando é para ser seu, não tem o que fazer, aquilo é destino. O João Vlamir fazia espetáculos maravilhosos que eu já acompanhava. A cada ano ele fazia um projeto, em geral, às vezes um a cada 2 anos. Eu era apaixonado por aqueles espetáculos, em geral nos Correios, que foi onde fizemos o lado B. Um belo dia, ele entra em contato comigo, sempre fomos muito, muito amigos, e ele teve lá um problema, ele tinha, na verdade, um convidado, um ator, ele foi muito franco comigo, ele havia convidado um ator para fazer o papel. E depois de um determinado, logo no começo, teve lá um imbróglio que eu não consigo me lembrar, um comprometimento profissional, qualquer coisa, uma incompatibilidade de datas, e ele não iria poder mais aceitar o convite. Eles já haviam feito uma sessão de fotos e tal, isso foi bem no começo. E ele me mostrou isso e falou, Manuel, eu gostaria de saber se você aceitaria fazer esse papel. E falou para mim um pouquinho da concepção do que era a Madame e tal. Eu estou ouvindo, aí ele me mostrou essas fotos. Quando ele me mostrou, tinha a Madame, tinha as outras personagens, as meninas e tal, um bocado de fotos. Eu olhei onde apareceria e eu dizia assim, olha, João, pelo que você está me falando aqui, o que começa a rodar na minha cabeça, a imagem dentro da minha cabeça não tem nada a ver com essa imagem que eu vejo nas fotos dessa Madame aqui. Se você me permitir construí-la de uma outra maneira, até porque eu era um outro ator e eu sou uma outra pessoa, eu posso ter essa liberdade. Ele falou, vai em frente. Menina, eu sei te dizer que Madame virou na minha vida um ponto de folhinha vermelha. Tem gente, eu conheço pessoas que não me viram dançar, até porque eu passei muitos anos fora do Brasil, mas que não me viram dançar no palco do Municipal, mas me conhecem até hoje por conta de Madame. Madame foi fazer programa na televisão em São Paulo. Olha, Madame se apresentou em teatro em São Paulo, fizemos lá uma suíte lá do B em São Paulo. E eu tenho uma saudade de Madame, porque eu fico imaginando, Madame dizia coisas, era de uma franqueza
E Madame ela botava umas gotinhas de Rivotril no uísque, certamente, porque Madame tinha uma pegada, ela dizia umas coisas muito francas para todo mundo. Fico imaginando o que Madame não diria hoje com a atualidade brasileira. Aí, João, tá aí. João, vambora fazer esse meu de novo. Como é que ele falou que ia fazer o lado C? Cadê o lado C, João? Bota a Madame no lado C. Olha, eu quero dizer na frente de todo mundo que eu já cutuquei João Vlamir, falei, João Vlamir, Madame está se levantando, não consigo dormir, porque ela me perturba a noite toda. Ela quer se levantar e ela quer gritar, ela quer falar sobre a atualidade brasileira. Tem que botar Madame em cena de novo. O Amador está aqui, ele está dizendo assim, desculpe perguntar, quem é Madame? Madame Papakova Tchervaskaya, grande personagem dessa obra maravilhosa chamada Lado B, que era uma comédia dançada, criação de João Vlamir, que virou esse espetáculo cult, porque as pessoas falam de Lado B até hoje, falam até hoje de Lado B. Então, eu acho que está na hora de trazer Madame à tona outra vez. Madame foi a coisa mais interessante que eu vi de todas as alegrias que ela me dava quando eu estava na plateia, porque eu ria muito. Mas tinha um conteúdo muito, muito forte, o conteúdo da Madame, porque tinha uma verdade muito grande naquilo tudo. E eu acho que essa é o grande mote da, digamos, entre aspas, comédia, alta comédia, porque é aquilo com profundidade dito daquele jeito, aquela leveza, aquela loucura, que misturava algumas mestras que a gente conhecia, mas que traziam uma identidade muito forte, né? Madame é Madame, é Madame, é Madame. Não é nem A, nem B, nem C. Você sabe que era fascinante para mim, porque, de fato, eu acho que isso é a pegada deliciosa, um dos maiores tesões que a gente pode ter na cena, é você estar por trás da personagem e você pode ser qualquer coisa, você pode dizer qualquer coisa, dependendo da forma e de como isso é dito, né? E Madame, usando a comédia, ela tinha uma comédia muito escrachada, mas ela dizia coisas tenebrosas, rindo na comédia, assim, coisas seríssimas. E as pessoas gargalhavam da verdade nua na frente delas, ditas daquela forma. O verdadeiro lado B, né? Você trazia a verdade do lado B. Então, isso era uma coisa maravilhosa de estar ali, né? Estar ali vivenciando aquela verdade que a gente tenta esconder, né? Mas que está na nossa atitude, está na nossa expressão, né? A pessoa varria a poeira, a imundície para debaixo do tapete, Madame ia lá e suspendia o tapete. Era isso que Madame fazia. Exatamente. Era maravilhoso. João Vlamir, você está sendo cobrado ao vivo e em cores. Você tem que trazer... Vamos fazer uma força aí para ele trazer o lado C. Ele disse que vai trazer o lado C, Manuel. Então a gente tem que... Madame. Quantas saudades de Madame. Madame, maravilhosa. Mas agora eu quero ouvir você falar também dessa sua estreia na comissão de frente, dessa linda escola de samba. Como é que é isso? Olha, eu vou te dizer que ainda, até agora, é uma coisa que me... Quando eu paro para pensar, assim, eu já fiz mais amizade com essa ideia, mas ainda me toma. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, quando eu vejo o nome Portela, rapaz, isso tem uma grandeza, uma importância, um peso na cultura brasileira. Enfim, Portela, a majestade do samba, de fato, já quando eu olho de baixo para cima, para Portela. E aí, quando eu penso assim, meu Deus do céu, quer dizer, a minha proximidade com o carnaval é além de gostar de carnaval desde sempre, eu sempre fui um folião, desde menino,
Depois, já aqui no Rio, eu desfilei como membro de uma comissão de frente, coreografada pelo meu querido Marcelo Misailides, meu grande amigo, naquele ano que todas as escolas fizeram o descobrimento, que eu acho que foi aí ano 2000. Eu estava voltando, assim, chegando de novo no Brasil, foi esse comecinho aí. O enredo era igual para todas elas, que era o descobrimento, os 500 anos do descobrimento do Brasil. Eu desfilei nessa comissão de frente. E fui convidado durante vários anos, lá no começo dos anos 2000, para ser julgador na Avenida. E agora no último ano também. Então, apesar de estar assim, um pouco na periferia disso, eu sempre tive um pouco ligado a esse mundo do carnaval pelos bastidores e um pouco, quando eu desfilei esse ano, eu sabia um pouco como é que aquilo era construído, mais na teoria do que eu ter que fazer isso, né? Eu executei o trabalho do Marcelo naquele ano, então estava assim sendo dirigido, digamos assim. Eu sei que quando surgiu agora em março, e foi uma coincidência muito grande, porque também eu não tinha nenhum projeto nesse sentido, meu telefone tocou, e era o querido Renato Lage, que é o carnavalesco da Portela, com a mulher dele, a esposa dele, Márcia Lage, me ligou perguntando se a gente podia ter uma reunião. Marcamos essa reunião, conversamos, os três, a Márcia presente, e aí foi uma coisa muito proveitosa, muito gostosa e tal. Saímos dessa reunião, ele me disse assim, então tá, eu posso entrar em contato com você? Eu falei, claro, quando você achar que isso for necessário, sinta-se à vontade, qualquer momento e tal. Mas achei na minha cabeça que isso, enfim, era lá se ele pudesse querer falar comigo, que seria dali um tempo e tal. Acontece que no dia, isso foi numa quarta-feira, essa reunião. Na quinta-feira ele me ligou de novo e perguntou se no dia seguinte, que era o 13 de março, fatídico, sexta-feira, 13 de março, se eu poderia me reunir com o presidente da Portela. Eu falei, claro, isso na quinta-feira. Marcamos na sexta-feira essa reunião. Eu fui para a cidade do Samba me reunir com o Renato e o presidente da Portela, uma pequena equipe lá da presidência. Mas te confesso que não estava preparado para isso. Achei que, na minha cabeça, o Renato conversou com o presidente gostaria de me ver, saber qual era a minha cara, conversar um pouquinho, ter uma ideia. No meio de uma conversa muito agradável que a gente está tendo na sala do presidente, do Luiz Carlos, ele diz assim, então tá, peraí que eu vou chamar o meu diretor financeiro, não me lembro bem. Quando ele falou isso, ele viu que eu fiz uma cara de estranhamento. Aí ele deu uma risada e falou assim, você não veio aqui preparado para isso, né? Aí eu ri e falei, não, de forma alguma. Eu sei que te dizer que essa conversa rendeu e eu saí desta reunião do dia 13 de março contratado como o coreógrafo de frente, da comissão de frente da Portela. Na manhã seguinte, o mundo virou de cabeça para baixo aqui para a gente no Brasil. Foi nesse final de semana que tudo aconteceu. Então veja que, mais uma vez, uma coisa, talvez se não tivesse acontecido ali, não sei se haveria uma outra pessoa com quem eles pudessem conversar, enfim. Eu sei que isso veio para mim de uma maneira tão genuína, tão fluida, chegou para mim de maneira despretensiosa, que, claro, eu fiquei assustadíssimo. Quando eu acertei, fechei com eles e fiquei muito feliz, aí eu vinha para casa pensando, rapaz, olha que maluquice, é a Portela. Não é dizer você começar numa escola menor, é a Portela, é a majestade do samba. Aí eu resolvi, falei, eu sou um atrevido mesmo, eu acho que muito das oportunidades que eu tive na vida foi um pouco porque eu tenho um certo atrevimento que me impulsiona, que me empurra a bunda para frente, diz, vai lá e faz, vai lá e experimenta, vai e mostra. Tem que ter um atrevimento para ser um artista. Você não entra em cena na frente da plateia impune se você não tem atrevimento. Então, aí agora eu estou nessa. Recebi, se você soubesse os carinhos que eu recebi da comunidade portelense
e da escola, as mensagens, parece até que todo mundo já é meu amigo de infância. Eu estou louco pelo momento possível de poder ir para a quadra e ser apresentado ao vivo em cores para aquela gente maravilhosa e dar um abraço em todo mundo. Sabe Deus quando isso vai ser possível? A gente nem sabe se vai haver carnaval ano que vem. Agora, né, uma coisa, por um lado eu ficaria triste, mas por outro, para mim a vantagem que eu sou o café com leite de todos esses coreógrafos das gerações, meus companheiros de teatro municipal, que você conhece todos, todos eles já escoladíssimos na avenida como coreógrafos, eu é que sou o café com leite. Então, se não houver carnaval para o ano que vem, isso ainda me dá um espaço maior para elaborar melhor. Lógico. Manuel, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta para você, porque a gente já está. Só tem uns 10 minutinhos. Maria, então, parece que passaram 6 minutos só. Eu vou dar uma olhada, porque pode ser que tenha alguma pergunta que tenham feito a você. Muitas coisas sendo ditas. Se você quiser olhar daí, você olha daí, eu olho de cá. E aí, congelado. Você está congelado? Congelou. A conversa continua aqui para mim. Aí tem uma porção de gente aí, mandando uma porção de beijo, de abraço para você. Tem quem está aí? Rubens Rocha, João Vlamir, Paulo. Meu Deus do céu. Luciana, tem muita gente. Laurinha. Mas eu quero ver se tem alguma pergunta. Quero ver pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até agora eu não achei pergunta nenhuma. A Bárbara está aí. Bárbara está aqui, minha filha. Está aí. Olha quanta gente. Lá, agora começou a andar para a minha conversa aqui. Ai, que bom. Então, dá uma olhada aí nas pessoas. Eu quero ver se tem alguma pergunta. Se não me falha a memória, quando foi passando aqui, eu vi uma pergunta. Acho que foi o Rubens Rocha que fez a pergunta. Posso mastigar chiclete? Eu te bato. Bárbara, eu te bato. Ela sabe que eu... Imagina, ela deve estar gargalhando lá do outro lado, que ela sabe exatamente o que é que eu penso a respeito do chiclete na aula. Não, absolutamente nem no escuro, com a luz apagada e a porta do banheiro trancada. Nem assim pode mascar fazendo aula segurando na cadeira na sala. Não pode. Pois é, meu querido, pois é. É isso, tá vendo só? Agora segura na cadeira. Não vou achar a pergunta, não. Mas eu tenho a impressão que foi o Rubens Rocha que fez. Rubens, se você ainda estiver aí, pergunta de novo, porque eu não estou achando. Era uma pergunta perguntando para você se você tinha dançado o quê? Grass? Não. Não sei. Ele fez uma pergunta se você dançou não sei o quê, mas passou tão rápido que eu não tive tempo de anotar aqui. Mas é porque muita gente entrando. E o que acontece é que eles vão conversando entre eles. Tá aqui, ó. Perguntei se ele dançou. Isso. Em Zurique. Não. Grass não era Uwe Schultz. Como o Uwe era, além de coreógrafo residente, era o diretor, a gente até tinha coreógrafos convidados e para os grandes clássicos, Peter Schalfus foi remontar La Sylphie, dancei com Peter Schalfus em Zurique. Mas o Uwe é que coreografava a maior parte do tempo. Então eu não dancei Grass. Perguntaram aqui onde foi que você aprendeu a falar com passarinho. Onde é que eu aprendi a falar passarinho? Com os passarinhos. Os pássaros ficam indo aí para tua casa. Você não sabe, a minha casa não é mais minha. A minha casa teve uma invasão aqui. O dia todo é um trânsito de todo tipo de pássaro. Todo tipo. Vem sabiá, bem-te-vi, cambacica. Agora vem um que parece um papagaio que eu não conhecia, que chama tiriba, que é um papagaio, uma espécie de papagaio. Eles vêm aqui, conversam comigo, beija-flor tomou água na minha mão, pousa na minha área de serviço, fica lá me fazendo companhia, o beija-flor, durante a tarde.
E você não tem noção da felicidade que é para mim, quanto isso me faz bem e me Eu distrai. imagino. Querido, nós temos 13 segundos para nos despedirmos. Um beijo Rapidamente, quero imenso agradecer para você. a sua